Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos bater um papo sobre o espectro autista, sobre a ótica profissional e a ótica materna. São olhares distintos, mas absolutamente complementares. Esperamos que a nossa mensagem possa trazer luz a todos vocês. Nós estamos aqui ao vivo pelo Instagram, Facebook e YouTube. Peço a todos que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, para que essa mensagem possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Meu nome é Rita Quester, eu sou mãe de 3 rapazes dentro do espectro autista, sendo 2 Asperger, o Matheus, de 24 anos, e o Guilherme, de 17, e o Gabriel, que tem 19 anos e tem o autismo clássico. Está aqui comigo Valéria, uma grande profissional que durante anos acompanhou, né, toda a evolução aqui do meu filho, do Gabriel. Ela está à frente de uma instituição que cuida de pessoas dentro do espectro autista, então durante muito tempo ela acompanhou toda a nossa história e toda essa evolução. Gostaria que você se apresentasse. Obrigada por estar aqui conosco, Valéria. Obrigada a você pelo convite, pela comunidade, Caminho Ideal. É muito bom estar novamente com você, né, poder falar um pouco da minha experiência e conheço, sim, tua história, tua linda história. E eu sou diretora, sou dona, né, da Evolução Centro de Vivência, que realiza tratamento para meninos com autismo. Eu queria falar um pouquinho dessa minha jornada, né, dentro aí da psicologia. Eu iniciei um trabalho com autismo em 1985, até a data de hoje, já com a clínica, com uma equipe multidisciplinar. Então, na área da fisioterapia, da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, da psicomotricidade. É muito importante uma equipe multidisciplinar para tratamento. E pensando, né, um pouco de 1985 para cá, quantas mudanças nós tivemos em questão de diagnóstico, em questão mesmo de aceitação, de tratamento. Acho que depois você vai poder falar um pouco da tua história, a gente vai poder levantar aí alguns itens, né? A palavra autismo, ela foi citada pela primeira vez por Brawley, em 1928, dentro da esquizofrenia infantil, tendo como significado o termo isolamento. Léo Kanner, um médico austríaco, em 1943, ele descreve o transtorno autístico de contato afetivo. Ele empresta essa palavra, né, autismo, dentro da esquizofrenia infantil, que quer dizer isolamento voltado para si mesmo. E em 1956, ele continua falando dessa síndrome, porém já introduz dentro da psicose infantil, em 1956. Então, o que acontece? Kanner, ele percebe 11 pacientes dele no hospital, diferente de outros meninos que ali estavam, que apresentavam mais uma deficiência mental. Então, ele começa a estudar esses 11 meninos, né, esses casos. Então, ele começa a ver que eles apresentavam dificuldades na interação social, na comunicação, movimentos estereotipados e repetitivos, sinais desde os primeiros anos de vida. Então, ele descreve essa síndrome. Mas, assim, concomitante, em 1944, o Asperger, ele também descreve a síndrome, né? Não se conheciam, porque foi bem na época da Segunda Guerra Mundial, mas ele também começa a observar 4 crianças com dificuldades na interação social, indicando um transtorno de personalidade, marcado por isolamento social. Eles não apresentavam, né, a Asperger descreve que não apresentavam um déficit intelectual, que demonstram, assim, dificuldades na comunicação, uma pouca empatia, falta de aspectos afetivos ao se comunicarem, tendência a intelectualizar as emoções, levando um discurso formal marcado por interesses específicos e não usuais. Então, somente depois, na publicação do DSM-3, em 1980, que apresentou um avanço aí na classificação do autismo, colocando ele dentro dos transtornos graves, reconhecendo oficialmente uma definição mais baseada nos critérios de Reuter, que seria o início precoce nos 2 primeiros anos de vida, e prejuízo na comunicação e resistência às mudanças. E tá, eu gostaria que você pudesse, né, você tem, né, os seus 3 filhos, né, você tem essa vivência, né, tanto com Asperger
como aí com o autismo, né? Cabe falar que dentro do espectro autismo nós temos aí do leve até o mais grave, né? Por isso que é o espectro. Gostaria que você falasse um pouco o que você percebe dessa diferença aí, né? Pensando que o Kanner descreve o Asperger. Sim. Então, realmente, o meu filho, que hoje está com 24 anos, ele é Asperger, e foi bem diferente a percepção de que algo não estava dentro do padrão. Com o meu filho mais velho, que é Asperger, foi muito interessante porque nós não percebíamos que havia algo diferente. O diferente era uma criança mais desligada, que respondia pouco aos nossos estímulos, mas ao mesmo tempo muito inteligente, né, com uma linguagem muito formal. Mais rebuscada, exato, né? Assim, um português impecável, a colocação verbal desde muito novo, ela sempre foi impecável, autodidata, então você percebia que, pra gente, ele era um menino distraído, porque você chamava, ele não respondia, então nós não conseguimos identificar ali algo que chamasse a nossa atenção para que a gente procurasse. Você percebe uma mudança no quadro, assim, após os 2 anos de idade, em questão de comunicação? Isso aconteceu com o Gabriel, que é o autista clássico. Com o Gabriel, sim. Até os 2 anos, ele era um bebê extremamente tranquilo. Aquele bebê que não precisava de colo o tempo todo, que colocava ele no carrinho, ou colocava ele no berço, para ele tudo estava ótimo. É um bebê fácil, né? Exatamente. Um bebê muito fácil e às vezes um bebê mais difícil. Ele era um bebê extremamente fácil de lidar. E quando ele chegou próximo da idade de 2 anos, eu estava no final da gravidez do meu 3º filho. Foi quando eu percebi uma mudança drástica no comportamento. Ele começou a manifestar autoagressão. Então, todos os sintomas do autismo vieram ao mesmo tempo. A autoagressão, a ausência total de sons, ele parou de emitir todo tipo de som, parou de ter contato visual, passou a ter resistência ao toque físico. Mas é isso que a gente observa, muito que a gente observa, que às vezes tem crianças que elas começam a falar depois, sim, elas perdem essa habilidade de comunicação, e algumas não falam, não são verbais. Sim, o Gabriel, ele falava pouco palavras, né? Ele tinha um vocabulário mais pobre para a idade dele, mas ainda assim ele tinha um vocabulário. E nesse momento ele simplesmente parou de falar. E o que chamou muito a nossa atenção foi a autoagressão, porque é algo que choca. Né? O deixar de falar, você fala, poxa, ciúmes, a chegada do irmão, finalzinho de gravidez. Então, tudo me fez a entender a princípio que poderia ser só um ciúmes. Né? Uma rejeição à gravidez. E dentro do espectro a gente pode ver, acompanhado a questão da agressividade, hiperatividade, dificuldades no sono. Sim, e todos esses sintomas vieram simultaneamente, então foi num prazo muito curto, tudo isso se manifestou muito rapidamente, e eu confesso, Valéria, que a minha jornada começou há 17 anos atrás, aonde quase não se falava sobre autismo, eu não tinha conhecimento algum, eu até brinco que a ignorância naquele momento para mim foi uma bênção, porque isso permitiu que meus filhos eu dei a eles a oportunidade de ter um convívio social absolutamente normal. De estimular e esperar esse desenvolvimento, nem que mais tardio, mas assim, ocorre esse desenvolvimento, essa estimulação. Sim. E isso foi muito importante. Eu tive, né, ao longo dessa jornada, eu tive profissionais maravilhosos na minha vida. Então, o pediatra, naquela época, né, ele teve um olhar muito sensível, porque quando eu expliquei a ele o que estava acontecendo, ele automaticamente, ele virou para mim e falou, Rita, vamos procurar um especialista, é importante, porque eu achava até então reação à chegada do irmão. É muito importante essa procura. Sim. Porque, assim, lembrando agora um pouco, né, na clínica, eu vejo que muitas crianças chegavam para mim já com 10, 11 anos, né, esperavam, o pediatra, vamos esperar. Também essa questão da escola, não tinha inclusão, então o quanto era difícil também, né, porque a escola ela pode colaborar na identificação de algum comportamento que esteja saindo um pouco aí da normalidade. Né? Então, era bem mais difícil, e o início do tratamento era bem mais tardio do que hoje. Hoje eu recebo meninos com 1 ano e meio, 2 anos. Cuidado também da gente dar um diagnóstico muito cedo. Né? Agora, se tem alguns sinais, como você fala, observei alguns sinais, já fui procurar ajuda. Então, se os pais perceberem algum sinal diferente, procurar essa ajuda. Não precisa necessariamente ter logo um diagnóstico, mas iniciar um tratamento. Eu acho que, assim, na minha percepção enquanto mãe,
a principal diferença, né, entre eles. Então, se você pegar o autismo, a ausência da linguagem para a comunicação, embora soubesse falar algumas palavrinhas, ele não utilizava isso para comunicação, a ecolalia. E o que a gente observa é que essa alteração de comportamento, assim, diante também da dificuldade de não comunicar. Exatamente. E o quanto que precisa proporcionar isso para a criança, né? Ela poder explicar, né? Seja gestualmente, se não tem o verbal, mas dar essa chance da criança poder expressar o que ela quer. Exatamente, exatamente. Então, assim, para o autismo, para o Asperger, que eu diria, o Asperger, ele tem, embora eu perceba, né, que ele também possa apresentar as mesmas características do autismo, a grande diferença para mim é na intensidade e na gravidade com que isso se manifesta. Porque a gente, assim, realmente, assim, os sintomas podem ser parecidos, sim, mas sim. como eles aparecem, cada criança é uma criança. Exato. Por isso que nós fazemos sempre uma avaliação individual, né? Como é que a criança está. Porque sim, não dá para falar um autista é igual ao outro. Não né? Assim, os sintomas aparecem com intensidades diferentes, aparecem de forma diferente. E eu percebo muito isso, né? Enquanto criança, na comparação aí dos dois cenários, o Asperger, comunicação impecável, embora, olha como a gente fala que a diferença, né, que o sintoma é mais brando no Asperger, embora ele tivesse um vocabulário muito rico, ele também não se comunicava muito bem, sim, não fazia questão da comunicação. E a dificuldade de mudança de turno, que a gente fala, né, de comunicação, ou seja, fica aquele assunto e a dificuldade também de entrar no teu assunto. Principalmente, né? E então, acaba assim, um sendo interesse isolamento específico. Então, o gostar de falar apenas sobre aquilo que é o seu interesse específico. Sim. Então, havia ali um interesse específico no meu filho Asperger e ele só queria falar sobre esse assunto. E até hoje, embora agora com 24 anos, ele tem total consciência, né, da situação dele e ele trabalha isso de realmente querer se socializar, ele tem esse desejo, embora haja uma incapacidade de realizar, mesmo, né? Na adolescência, na fase adulta, essa percepção do Asperger, porque muitos podem até deprimir. Sim. Então, é importante manter um tratamento na área da psicologia. Mas é ver que isso ele traz desde que é uma característica até hoje, ele gosta de falar sobre temas que são interessantes a ele. Sim. E isso, com toda a franqueza, ele me fala, né? Eu acho isso incrível nos três, a absoluta sinceridade, a absoluta franqueza no que eles dizem, né? Ele diz para mim, ele fala, mas eu não tenho interesse, mãe, em falar sobre esse assunto, por que eu tenho que falar? Então, ele quer falar sobre o que é interessante para ele. E essa franqueza é tão característica do Asperger, né? A sinceridade extrema. A gente brinca, eu falo que eles não têm filtro. Um jogo de cintura. Falta filtro. Não é algo mais no concreto mesmo. Exato. Né? A abstração é bem mais difícil. Muita dificuldade em interpretar, por exemplo, quando você muda o tom de voz, perceber se você está alegre ou triste, as suas reações. Ele entende tudo muito literalmente. Então, hoje, com 24 anos, ele já consegue pegar essas nuances, mas no princípio, mas ali na infância, características é a dificuldade mesmo de poder compreender uma expressão facial. E isso na adolescência prejudica muito, porque é onde, por exemplo, embora essa linguagem formal, mas ela é robótica e mantém o mesmo tom. E o que a gente percebe é onde pode ocorrer até o bullying na escola, né? Porque assim, um jogo de cintura, como é que, né, não sabe ele se defender diante de críticas ou entender aquela crítica. Não entender sarcasmo, não entender ironia, então levar tudo ao pé da letra, tudo de forma literal, isso óbvio, eu acredito que todos os pais aqui que tenham filhos adolescentes, acredito que, assim como eu, um dos maiores problemas está ligado à parte escolar, né, que é o convívio com o adolescente, porque o adolescente ele tem essa questão realmente de brincar, de botar apelido, de estereotipar o outro, e isso acaba influenciando muito. Sinto que ainda hoje já é de um pouco diferente, né, porque tem a questão da inclusão, então as crianças na escola já estão preparadas para receber também o autista, né? Na minha época não estava nesse nível. Isso a gente está falando de alguns anos atrás. Alguns anos atrás, realmente, era bem mais difícil. Mas você sabe que havia, assim, por parte dos profissionais, sempre houve um grande interesse em abraçar, em fazer com que o ambiente fosse favorável. Hoje, óbvio, as coisas mudaram muito. E mudaram, graças a Deus, mudaram muito rápido. Quando eu iniciei a minha jornada, não se falava de autismo, as pessoas sabiam muito pouco. Eu não sabia nada a respeito do tema.
tema. Sim, como eu disse, eu iniciei em 1985, e aí, sim, estudando, né, fui iniciando no Brasil, né, fui junto com os profissionais que também iniciaram pesquisas aqui. Então, hoje, Rita, o que a gente fala, né, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, que vai ser caracterizado pela tríade: alteração na comunicação, na interação social e padrões repetitivos, ou seja, tendo esses 3 sintomas, já teria um diagnóstico dentro do TEA. Estima-se hoje, atualmente, que uma a cada 68 nascidos, né, então um autista a cada 68 nascidos, mantém-se 4 vezes mais, até 4 vezes mais em meninos do que meninas, e estima-se no Brasil uma média de 2 milhões de autistas, sendo 1/3 não verbal, 1/3 com déficit intelectual. Os fatores, né? Hoje nós temos fatores genéticos, né? Se sabe de fatores genéticos, porém não há um gene específico para o TEA, e sim uma variedade de mutações e anomalias. Fatores ambientais, que pode ser intoxicação, ou pode ser uma rubéola, pode ser uma poluição, estresse, baixo peso, problemas na hora do parto, e fatores neurológicos, que a maior incidência associada seria um atraso cognitivo e a epilepsia. Sim. Bacana, eu acho que essas mudanças todas, né, são muito bem-vindas, né, Valéria? Eu vejo a evolução sobre o tema ao longo desses anos, né? Hoje se fala, as pessoas, a comunidade em si já consegue abraçar. A gente tem um trabalho na evolução com a comunidade, com o bairro. Então, os meninos vão na academia, os meninos vão na feira, a feira já espera, os feirantes, né? O professor da academia já espera. Então, assim, né, por parte da comunidade. Mas é muito importante uma abertura, né? Que os pais tenham essa visão, né? Que os pais proporcionem essa socialização, porque é muito comum, em alguns casos, as pessoas se sentirem, ir para um restaurante, você sabe que é um ambiente com muita gente, com som, com barulho, e eles são hipersensíveis, né, a esses estímulos, a luzes, a cores. Só que se desde pequeno você proporciona essa integração de forma gradativa, você consegue chegar numa idade adulta onde eles têm total condição de frequentar. Eu, por exemplo, quando eu falei que para mim a ignorância foi uma bênção, é porque por não ter todo esse conhecimento, né, técnico, das limitações que eles pudessem ter, eu coloquei meus filhos realmente para conviver em sociedade. Nós temos que acreditar nesse desenvolvimento. Sim, então, assim, olha, jantares em família, festas de aniversário em buffet, viagens, hotéis, parques, cinema, shopping center, até hoje nós fazemos isso, e eles gostam de sair, gostam de estar fora de casa, né? Você falou em passear, respeitar, mas ao mesmo tempo estimular. O que eu observo e oriento muitos pais é essa realmente, não só sair, mas a questão dos familiares, né? Sim, que existe uma dificuldade, às vezes, os familiares aceitarem, existe um preconceito, não sei se é um preconceito, mas talvez não saber lidar com aquilo. Né? Um avô, uma avó, como é que eu vou lidar? É algo diferente também, né? Mas procurar sempre, né, esse social, procurar a família, procurar as escolas, procurar os profissionais. É muito importante isso, esse social que você fala. Mas você vê, a resposta ao ambiente, ao que acontece, por exemplo, eu já tive situações de estar no meio de um shopping center e o meu filho autista ter uma crise ali, começar a chorar e se jogar no chão. Nessa hora, eu vejo relatos, eu converso com muitas mães, né? Para evitar esse tipo de situação, sequer iriam ao shopping. Então, já não sairiam. Ou ficariam muito preocupados com o que os outros poderiam dizer. Indo e tendo essa reação, a preocupação seria como eu vou fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo. Sim, porque fisicamente, né, não parece. Você não consegue perceber. É um menino mal educado. Exato. Eu sempre tive um olhar muito de ter uma vida absolutamente natural com eles, tranquila e natural, poder proporcionar a eles o máximo de integração, respeitando os limites deles, e não aqueles limites que me disseram que eles teriam. Então, quem determinou os limites sempre foram eles. Então, já aconteceu cenas dessas em que eu simplesmente
ignorava o que estava à minha volta, as pessoas que estavam ali assistindo aquela cena. Se preocupava mais com e o meu filho. olhar era para ele. Então era aquela coisa de sentar, de abraçar, de procurar acalmá-lo e sem me preocupar com o que estava em volta. Mas automaticamente essa minha reação de não vergonha, de não frustração, mas sim de uma preocupação genuína para que ele ficasse bem, fazia com que as pessoas que estavam ao redor reagissem de outra forma, né? Tivessem um olhar diferente. Nós orientamos muitos pais a fazer, realmente a poder dar saídas, a confortar naquele momento de mais angústia da criança, porque às vezes é um momento de angústia que nem nós, né, nem você enquanto mãe, o que está acontecendo, né? Então é importante sim, né, poder tranquilizar. Sim, porque, Valéria, é muito comum as pessoas sentirem o diagnóstico quando ele vem. É um luto. Para a maioria, eu diria que é um luto, porque é assustador o prognóstico que a gente tem quando fala de autismo, né? Todas as limitações, todas as dificuldades que você vai enfrentar. Mas, ao mesmo tempo, hoje a gente tem tanta informação e a gente tem tantos exemplos. Sabemos que não tem cura, mas que é possível, sim, ter melhoras, é possível sintomas diminuírem e é possível ter uma boa qualidade de vida, tanto a família como o indivíduo dentro do TEA. Sim, mas olha, eu sou obrigada a dizer para você que eu nunca aceitei essas limitações. Ótimo. Nunca. Né? Eu sou testemunha disso. Eu falo que todos os limites que me foram passados no prognóstico, porque foi um prognóstico terrível. Como eu falei para vocês inicialmente... Você acha que é porque na época não se tinha todo o conhecimento de autismo? Sim. Ou... Sim, isso. Eu acho que foi isso. E para mim, imagina o meu seguinte cenário, eu tive no mesmo dia a informação sobre 3 filhos especiais, porque até então, para mim, eram normais, né? Que não seja, gente, a gente fala ser autista, ser diferente é normal, sim, né? Mas até então, para mim, eram crianças que não tinham nenhum problema, né? E quando eu procurei, quando meu bebê nasceu, que eu relatei aqui anteriormente sobre a dificuldade do meu filho, que ele começou a ter autoagressão e tudo mais, nós fomos encaminhados para uma neuropsicóloga para que ela pudesse fazer uma avaliação e nos direcionar, né? E eu não sei se isso é comum a todos, né? Mas eu acho que faltou muita sensibilidade naquele momento. A maneira como a mensagem chegou... Eu acho que isso é muito importante, né? A família vai receber... Sim, porque esse diagnóstico. Eu falo que a frase que me foi dita não sai da minha cabeça. Eu nunca esqueci. Ao mesmo tempo em que foi a maior dor que eu já senti na minha vida... essa dor também me motivou a simplesmente ignorar muitos pontos, e nesse ponto eu falo para vocês, procurem profissionais especialistas, isso é fundamental. Do diagnóstico, já é importante você ter um profissional que te oriente, que te leve um tratamento, que você possa desabafar, viver esse luto. Sim, né? Eu não tive isso inicialmente. E ter forças aí, né? Eu realmente não tive isso. Então, o impacto foi muito grande, porque na hora ela falou para mim, olha, seu filho mais velho tem um autismo leve, certamente. Ela não deu um diagnóstico, porque para isso é óbvio, existe todo um processo, mas foi um prognóstico. Possivelmente, seu filho mais velho tem um autismo leve, o seu filho do meio tem um autismo clássico, e o seu bebê, que, gente, estava com 1 mês de vida aqui, ó, no meu colo, ele vai ter um autismo severo. Ou seja, você estava com um bebê que precisava de você, e mais 2 que também estavam precisando. Sim, né, naquele momento. E ali, assim, você não tem tempo para ser frágil, para chorar e para viver o luto com 3 crianças, né? E com um diagnóstico um prognóstico de 3 crianças especiais. Então, eu não tive essa fase do luto. Então, ali iniciou-se uma jornada. Mas você também não negou. Não, de forma alguma. Você foi logo de forma alguma. Tratamento. Sim, foi. Aí eu procurei outros profissionais, encontrei profissionais maravilhosos ao longo de todo esse processo, e isso me fortaleceu muito, ter pessoas do meu lado, né, como a Valéria, que ficou 8 anos ali com o Gabriel. Na graça Então, isso me fortaleceu demais. Me surpreendeu muito no desenvolvimento. Incrível, né? Incrível. Incrível. Isso eu acho que vale, no final, a gente passar aqui um pouquinho. Gente, eles podem fazer coisas incríveis. Basta que a gente não limite a capacidade deles. Porque muitas vezes a limitação é nossa. A gente quer super proteger. Não normalizar. Né? Você entender, vai ter um desenvolvimento um pouco mais tardio, mas vai ter. Sim. É possível. Sim. Né? E é uma vitória, cada conquista dessa é um orgulho, né?
Então, existe possibilidades e elas são enormes. Sim, hoje eu vejo adultos na clínica que nos surpreendem, adultos, né? Assim, aprendendo, podendo ter mais autonomia. Eu acho que a autonomia é muito importante. Sem dúvida. Se estimular. Né? Eu acredito que você tenha feito muito isso. Sim, sim, sim. Até porque é fundamental que eles tenham esse desenvolvimento, possam cuidar de si mesmo, isso é fundamental, né? Eles terem... É difícil, muitas vezes, Valéria, e já errei muito nesse sentido, gente, de querer fazer por eles, de super proteger, o dia a dia, né? A correria do dia a dia, às vezes põe a comida, dá comida na boca, troca, amarra o sapato. Por quê? Porque a nossa correria, o nosso dia a dia, a gente quer fazer as coisas, mas parem e realmente parem para pensar. A gente tem profissionais que nos orientam o tempo todo o quão é importante permitir que eles façam. Estimular essa autonomia é algo que eu oriento muito as famílias, que é muito importante, principalmente enquanto criança, né? Porque tem que iniciar aí essa autonomia. Exatamente. Fica muito mais difícil depois na fase adulta. Exatamente. E, Valéria, como é que você sente? Você tem aí uma instituição totalmente voltada ao atendimento, né? Mas em termos de especialização, o que a gente tem hoje para oferecer? Porque na minha época foi muito difícil eu conseguir o atendimento. Mas é o que eu falo, foram tantos anos atrás, gente, que não tinha as facilidades que possivelmente a gente tem hoje. Eu acho que de 10 anos para cá, assim, existe, né, eu acho que tratamentos gratuitos, né, a própria Secretaria da Saúde, nós temos um contrato com eles, os CAPs, os atendimentos, né, clínicas. Eu acho que hoje nós temos muito mais opções do que, concordo com você, do que 17 anos atrás. Sim, sim. Que era o início de uma busca aí e não tinha recursos, não tinha gratuito, são tratamentos contínuos, caros. Né? E é difícil. Sim. E hoje eu acho que é tão importante a gente ressaltar o grande trabalho que se tem de professores, né, o empenho, a dedicação que eles têm de disponibilidade. Eu recebo telefonemas, olha, tá difícil, eu tenho paciente, podemos ir aí? Como é que você nos orienta? É tão importante essa disponibilidade de manter esse menino autista dentro, né, de buscar a dinâmica escolar regular. Exatamente. E essa vivência para eles é muito interessante, de crianças normais, né, que acabam aí imitando, né, tem um espelho. Sim. Né, eu acho muito importante isso. Eu acho que o dia a dia, né, o que a gente vive enquanto mãe, enquanto profissional, eu falo que embora sejam olhares diferentes, eles são muito complementares. São quantos alunos, se eu posso chamar assim, que você tem hoje? 200 hoje. Nós temos 2 unidades. Sim. A adolescentes e adultos e a outra infantil que nós abrimos de 4 anos para cá. Sim, ou seja, é um trabalho incrível. Né? E, Valéria, o que você aconselharia? A gente falou um pouquinho aqui, acho importante a gente falar também de como identificar o que você coloca aí para pais que estão agora percebendo algo diferente. Então, é importante, assim, né, os primeiros meses de vida, identificar se a criança olha, né, se ela mantém um contato visual, como é que ela brinca, como é a relação dela com o objeto, se ela vem emitir algumas palavras, se ela emite as palavras, depois para, né, de falar que é essa perda de habilidades que eu já comentei, né? Então, assim, é importante os pais estarem atentos na relação da criança com o meio externo. Então, geralmente, assim, se você vai pegar a criança, o bebê no colo, se ele faz menção de ser pego, né, que é essa troca. Então, é muito importante, as estereotipias podem iniciar aí, né, até 2 anos, que é o balançar do corpo, rodar objetos. Que é tão característico. Eu volto lá. Aliás, está dentro do TEA, né? Uma das alterações aí é a questão da estereotipia motora. Sim, então, esses são os sintomas que, ao perceberem isso, imediatamente procura aqui o pediatra, daquele oriente. Solicitar um encaminhamento para o neurologista, para o psiquiatra, para poder ter uma avaliação melhor. Talvez não um diagnóstico, né? Sim. Talvez vai ter a criança pequena, mas iniciar já um trabalho, um tratamento. Sim. Isso, eu acho que é comum, né, as pessoas se perguntarem a negação, às vezes, do que está acontecendo. Então, hoje, o que você aconselharia, por exemplo, para a vida de bebê, né, para esse primeiro momento, quando a gente descobre aí
que há algo que a gente vai fazer procura. uma estimulação precoce, sem terapias, com atendimento com uma equipe multidisciplinar, que depois, né, conforme vai se desenvolvendo, essa mesma equipe vai poder estar orientando ou ter outras buscas. A gente pode pensar hoje na estimulação sensorial. Sim, porque eles têm muita essa terapia questão, com né? animal, com cavalo. Eu me lembro que eles tinham muito problema com textura. Eles têm uma isso ia para o alimento, para tudo, para o tato. Pode ter uma reação intensa com textura, com sons, sim, né, com luzes, com cores. Isso acompanha, assim, dentro desse essa hipersensibilidade a estímulos, né? Que é algo que eu percebo e que acompanha realmente. Eu vejo o meu filho que é autista, por exemplo, ele tem uma dificuldade enorme com som. Para ele, o som que para mim... Ele coloca, né? Ele coloca o protetor auricular, ele tem um fonezinho quando ele sai para ele se sentir seguro. E eu percebo que som que para mim são imperceptíveis, para ele incomoda demais. Por isso que muitas vezes que também fala, nossa, mas ele começou a ficar nervoso, a se jogar, o que aconteceu? Às vezes é um som que para nós não incomoda, mas que para ele sim. Você sabe que uma coisa muito interessante quando você tem um filho Asperger, né, com total capacidade de comunicação, e eu sempre quis entender, sabe aquela pergunta, o que será que passa na cabeça dele? Eu acho que todo mundo tem um pouquinho dessa, né, um pouquinho muito dessa curiosidade. E há um tempo atrás, o meu filho mais velho, várias vezes, os três, eles têm uma estereotipia idêntica. Chega um determinado horário do dia, isso quando vai começando a entardecer, de andar de um lado para o outro, às vezes de correr, de pular, de forma repetitiva na ponta dos pés, né? Isso aquela coisa. Exatamente. Que é importante os pais verem também nos primeiros. O andar nas pontinhas dos pés, né? Isso é muito, muito interessante. E eu perguntei para ele, e por diversas vezes perguntei, ele nunca me respondeu. Acredito que um dia ele falou, meu Deus, eu respondo para minha mãe, ela nunca vai deixar de me perguntar isso. Para de me perguntar. Ela realmente está interessada em saber, deixa eu falar para ela. E eu perguntei para ele por que ele corria, né? Qual era a sensação do porquê que ele corria de um lado para o outro, e ao ponto de cansar realmente o corpo, né? E ele me deu uma explicação que eu achei incrível. Ele falou, mãe, pensa assim, quando eu acordo, eu tenho um pensamento. E depois eu tenho outro, e outro, e ao longo do dia, moral, né? eu faço várias coisas, eu penso em várias coisas. No final do dia, todos eles estão dentro da minha cabeça. Está tudo aqui, né? E fica desorganizado. A gente observa que, às vezes, a estereotipia, ela acaba sendo para a criança se equilibrar. Exato, eu percebo isso. Porque às vezes a angústia é tanta, né? Que para se equilibrar internamente, nós não, né? Mas para se equilibrar internamente precisa desse recurso. E quando ele falou isso para mim, a minha cabeça fica cheia. Foi a primeira coisa que eu pensei, ele deve estar querendo organizar, então esse correr e gastar essa energia. Por isso, esse cuidado, assim, a gente querer eliminar uma estereotipia, extinguir, porque às vezes em alguns momentos ela pode, assim, para a criança. Eu percebo que é um alívio. Claro, não manter sempre a estereotipia, porque você não pode aí perder o contato, o aprendizado. Sim. Mas pode ser modeladora aí, digamos. Aí entra aquele limite que a gente fala, né? A gente tem que saber aceitar os limites deles, né? Então, isso para mim foi revelador, porque para mim, muitas vezes eu pedia que parasse. Não faz isso, não corre. O famoso anda bonitinho, que eu falo até hoje. Não faça isso. Né? A gente está no shopping, o Gabriel às vezes está correndo ali, eu falo, Gabriel, anda bonitinho. Aí ele começa a andar direitinho. Mas quando o meu filho mais velho me disse isso, não que eles façam isso o dia todo, até porque, como você falou, isso interferiria em absolutamente todo o comportamento deles, mas tem um horário do dia que eu percebo que eles fazem, e eu respeito. É aquela coisa, e eu sinto que depois alivia, sabe? Aliás, Rita, assim, esse respeito que você sempre teve, a sua testemunha, né, foi muito colaborador para o desenvolvimento do teu filho, né? Sim. Sou testemunha disso. Eu tenho que confessar aqui, gente, esses 8 anos, o Gabriel, ele foi muito precoce, né, o diagnóstico dele. Com 2 anos foi quando a gente teve essa informação através dessa profissional. Depois fui encaminhada para o HC e passaram-se 2 anos e meio até sair, de fato, o diagnóstico de autismo. E com isso, ele começou a frequentar uma escola regular, mas não houve uma adaptação dele à escola.
No início foi muito difícil essa questão escolar, né? Eu tive recusas de matrícula, alguns cenários que hoje eu sei que já não acontecem mais, mas acontece realmente menos, mas por falta de informação, as pessoas não estavam preparadas. Às vezes também não estão, eu percebia que era isso, não era má vontade, era dizer, eu não estou preparada, eu não sei como lidar com isso, né? E o Gabriel ficou por menos de um ano na escola, e quando a gente percebeu a frustração que ele tinha, isso foi um olhar assim, às vezes acaba não sendo benéfico também, não né? foi, a escola não foi para ele. Tem que ter uma importância, mas não, quando começa a ter prejuízos, já não é bom. A minha percepção foi, o meu filho, ele tinha total noção de que ele estava num ambiente onde ele não conseguia acompanhar, ele não conseguia se encaixar. E isso causava o quê? Frustração, estresse, crises. E foi quando eu conheci a Evolução, Centro de Vivência, conheci a Valéria. De ressaltar aqui, muito. Os meninos têm um pai maravilhoso. Eu vejo muito que na clínica, 70%, 80% das mães são sozinhas. Sim. É muito difícil. Isso não é... Eu falo que a presença e todo o apoio do pai, apaixonado pelos filhos, até hoje faz absolutamente tudo por eles, então isso é inquestionável quanto isso foi benéfico também para o desenvolvimento e para a segurança emocional deles, muito. Né? E de toda a minha família sempre teve uma aceitação desde o início, abraçou Você sempre os meus filhos, né, os eventos de família, festa, sempre casamento, festa. Então, a família abraçar é muito importante. Esse apoio familiar é fundamental. Você fica muito solitária. Sim. É muito difícil. E isso... Porque muda a vida, Rita. Vamos pensar assim, muda. Você tem que começar a buscar médicos, terapia, uma terapia, aí vai para outro local, aí vai para a escola. Então, muda a tua vida. Mães que param de trabalhar para poder aí entrar nessa rotina. Também. Né? Então, parei de trabalhar por um tempo para organizar a casa, organizar a vida deles. Então, a fase do Gabriel na evolução, o que eu vejo do quão benéfico quando eles têm realmente o tratamento adequado, sistemático. Essa rotina diária é muito importante. A gente usa a rotina como instrumento de trabalho, essa rotina diária. Exatamente. E toda essa estruturação emocional, e inclusive, assim, é uma estruturação emocional também, né, Valéria? Sim. Em todos os aspectos. Eu tinha muito medo da adolescência do meu filho autista, eu realmente tinha muito medo. É a grande questão das mesmas, a sexualidade, como é que vai ser, como vai ser adolescente, como é que nós vamos lidar. É muito importante essa orientação. Né, e eu não tive esse problema. Realmente o Gabriel, ele passou por essa etapa muito tranquilamente. E hoje ele é um homem, pode-se dizer assim, 19 anos, né? Um rapaz maravilhoso, tranquilo, independente, organizado, muito vaidoso, diga-se de passagem. Sempre gostou, cheiroso, sempre muito cheiroso. Ele cuida muito bem dele, né? Ele tem, e isso ele aprendeu na evolução, né? Que é o cuidado. Eu me lembro. A gente faz muita atividade, cuidados pessoais. Cuidados pessoais. Da diária, prática, essa autonomia. Sim, exatamente. Então, isso contribuiu muito para todo esse processo de evolução, né? Eu acho que se a gente fosse passar aqui, nós passaríamos uma tarde inteira. São 8 anos, né? Né, Valéria? Falando. Eu diria que 30 e poucos anos do meu trabalho, eu teria muito que conversar mesmo. Sim. Mas é muito gostoso, é muito bom poder estar aqui, lembrarmos desse período, vermos esse desenvolvimento dos seus filhos. Esse é um tema que 40 minutos, 50 minutos é muito pouco para falar, né? A gente quis compartilhar aqui um pouquinho com vocês desse olhar, né? O que é o autismo na visão aqui da Valéria, grande profissional, que tem aí um trabalho maravilhoso com pessoas dentro do espectro autista. O meu olhar de mãe, que tenho aí, né, dentro do espectro autista, eu tenho 3 filhos, então um diferente do outro. Eles não têm, eles têm muita similaridade em muita coisa, mas ao mesmo tempo às vezes a intensidade do sintoma exatamente, né? Exatamente. Os 3 têm o mesmo diagnóstico. Mas se tem uma coisa que eu posso dizer... E a criança singular, né? Indivíduo singular. Nós somos únicos, e tem que ter o respeito em cima disso. Mas, gente, assim, acreditem, né? Há grandes possibilidades de realizar coisas incríveis. Então, assim, algum sinal... tá legal isso, né? Um comportamento incomum, procurar ajuda, procurar especialistas que possam
está orientando. Quanto mais cedo você procurar, melhor o prognóstico. Melhor o prognóstico, mais cedo você começa o atendimento precoce. Nós não falamos de medicação, né, Rita? Não existe uma medicação para autismo, né? Sim. Mas existem medicações que podem aí diminuir alguns comportamentos como agressividade, hiperatividade. Então, existem medicações que podem também colaborar. Eu não acredito só na medicação, só no atendimento, né? Eu acho que família, atendimento, medicação, médico, a sociedade, a comunidade, juntos, o ambiente, né, o ambiente pode proporcionar melhores. É verdade. Então, acreditem, gente, é possível, tá? Eles realizarem coisas incríveis, sim. Procurem sempre, a qualquer sinal que vocês percebam, procurem um especialista. Quanto mais cedo, melhor vai ser o desenvolvimento do seu filho, né? E não tem nada mais eficaz, e aí é um conselho de mãe, né? Nada é mais eficaz e mais poderoso do que o amor. O afeto incondicionalmente. Qual é o método? Afeto. Afeto. Amor é o principal mesmo. E assim, e orgulho. Eu tenho um orgulho imenso dos meus filhos. Eu vibro com cada conquista, com cada momento deles. E é um prazer descobrir junto com eles esse mundo, né, que se abre. Porque muita gente fala, o autista vive no mundo dele. Sim, eles têm os seus momentos de reclusão, mas tragam ele para o nosso mundo também. Brinquem, deixem ele participar, participem com ele, porque isso é tão importante, né? Isso faz tão bem em todos os sentidos e fortalece o vínculo. E eu posso falar do meu filho autista, saudável para todos. 19 anos, extremamente amoroso. Extremamente amoroso. Ele não gosta muito de toque, aquela coisa beijo e abraço, né? Mas ele é afetivo. Ele me diz sempre, eu te amo. Isso é uma delícia de ouvir, né? Gente, eu quero muito agradecer. Nós temos uma pergunta. Opa, pois não. Quais são as principais características de um bebê com tendências para desenvolver o autismo? Então, como eu falei, assim, estar atento. Se a criança tem um contato visual, né, se ela mantém um contato visual, se ela emite sorrisos para os outros, se ela balbucia, se ela emite sons, por exemplo, quando eu estou cantando, tirei o pau no gato, se ela tem essa imitação, qual é a relação dela com o objeto, se até 2 anos ela tem essa comunicação verbal, forma aí frases ou tem mais palavras. Geralmente pode acontecer que com 2 anos ela pare de falar, se ela adquiriu algumas palavras, pode acontecer sim isso, perder algumas habilidades. Algumas crianças não apresentam os sintomas até às vezes 18 meses e 2 anos. Algumas já logo pequenos a gente já percebe, né? Então uma criança mais rígida no colo, uma criança mais fácil ou mais difícil. Sim. Nós temos mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Como abordar os responsáveis quando notamos algum detalhe ou diferença na criança? Eu acho que é importante, né? Assim, acontece muitas vezes, né? Olha, a minha mãe já percebia e eu não queria ver, a avó percebia. Eu acho importante conversar. Olha, eu estou preocupada, eu estou vendo determinadas características ou reações. Vamos falar um pouco sobre isso. Como seria isso? Vamos buscar uma ajuda. Tenho percebido isso. Eu acho importante, sim, né, você conversar. Sim, essa abordagem, né, eu acho que é muito comum, às vezes, na escola, o professor perceber a criança... Se a criança brinca, se ela se isola, está no parquinho, ela fica isolada, brincando na areia sozinha, não interage ali com as crianças. E eu acho que a abordagem, ela tem que ser... É preciso ter sensibilidade para abordar um tema desse com os pais. Muito. Né, mas também muita franqueza. Né, mas também não deixar de abordar. Exatamente. É importante porque é algo muito sério, é o desenvolvimento de uma criança. E como você falou, quanto mais cedo o tratamento, melhor é esse prognóstico. Sim. Temos mais 2 perguntas. Sim. Na escola, como lidar com eles quando se jogam no chão? Primeira pergunta. A segunda, uma criança com hiperatividade pode ser considerada autista? A criança com hiperatividade, assim, não é que todo hiperativo é autista, mas a hiperatividade pode acompanhar o quadro de autismo. E uma criança quando se joga no chão, né? Então, assim, vamos pensar que as crianças fazem isso, né? Não só com o autismo, elas se jogam no chão, né? E isso que você falou, né, Rita? Estar ali, abraçar, estar junto, tentar entender o que está acontecendo, né? Sim.
ver aquela criança, né? Não somente o comportamento dela, mas o que está acontecendo, o que ela está querendo. Às vezes, simplesmente, aqui, estou com fome, né? Não sei explicar que eu estou com fome, então me jogo. Né? Eu acho que nessa hora não é perguntar e falar muito, mas senta do lado, abraça. E novamente espera alguns minutos para, aos poucos, aquela sensação de estar ali acolhido, né, do carinho, do afeto, vai tranquilizando e aos poucos a criança vai voltando ao normal. Agora, falar demais é aquilo que a gente falou da hipersensibilidade a estímulo. Se ela se jogou ao chão, ela já está frustrada e estressada. Você tem que perceber que você está lá, que você é a referência, que nada vai acontecer. Sim, e se você esteja desorganizada, você está lá. Se você ficar falando, o que foi, o que aconteceu, deixa eu te ajudar. Não, silêncio nessa hora, dá uma pausa, porque ele está só organizando. Esteja ali do lado, abrace, se importante para as famílias também poder falar que a ansiedade, às vezes, né, da mãe, do pai, pode causar também um aumento daquela angústia, daquela ansiedade. Então, tranquiliza, né? Você está ali, você é referência daquela criança. Ela está desorganizada, mas você não. Então, é possível estar ali. Sim. Então, nessa hora, sensibilidade é sempre muito bem-vindo para lidar com eles. Às vezes, sentar do lado e falar, eu estou aqui, eu vou ficar aqui com você, e ficar em silêncio ali do lado, às vezes uma mão nas costas aqui, só para ela saber que você está ali, já é o suficiente. Para aquelas crianças que não gostam de se autoagride, não deixar a criança se autoagredir. Nessa hora, você realmente envolvê-la. Tem uma excelente pergunta aqui. Vocês têm alguma dica para amenizar os impactos dos intervalos e recreios das escolas nas crianças com estudantes autistas? Eles sentem bastante. Sim, hoje que nós vemos nas escolas, são que as escolas têm cuidadores ou têm acompanhantes terapêuticos que podem facilitar nesse horário do intervalo. Sim, né? Que existe realmente aí uma dificuldade, às vezes uma autonomia, né, de sair, recreio, embora depois eles vão compreendendo essa questão de horas, né, porque eles têm a memória, eles têm a rotina, né, mas hoje as escolas, elas têm cuidadores e têm acompanhantes terapêuticos para isso. Sim. Para aquele indivíduo que tem maior dificuldade na sala de aula e fora da sala de aula. E aos poucos eles vão se habituando realmente a essa rotina. Eles têm essas características, né, de criar rotina. Então, com esse profissional, com esse terapeuta acompanhando, aos poucos, eles começam a entender a dinâmica escolar. Rita, né, as famílias saberem que elas têm esse direito. Então, elas têm que buscar e exigir da escola. Sim. Essa pessoa que pode colaborar com o filho delas. Exatamente isso. Exatamente. Bom, pessoal, se tiver mais perguntas, nós respondemos após, né? Vamos procurar responder todas aqui. Estou à disposição. Quero agradecer a Valéria, né, que doou o seu tempo, o seu conhecimento em estar aqui e compartilhar conosco. Quero agradecer à comunidade IGWay por abrir esse espaço para abordarmos um tema tão relevante nos dias de hoje. Em abril. Porque 2 de abril foi o dia da conscientização do autismo. Exatamente. Quero agradecer a nossa equipe aqui também nos bastidores, né, por tornar possível essa transmissão. E agradecer especialmente a vocês que estão conosco aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. Foi um privilégio poder dividir um pouquinho aqui da minha história e da minha experiência com todos vocês. Obrigada. E só lembrando, gente, se inscrevam, dê um like, compartilhem. Vamos levar essa mensagem ao maior número possível de pessoas, tá? E quero lembrar também que agora às 18 horas nós teremos o culto infantil com os bonecos e que amanhã às 10, horário dos Estados Unidos, e às 11, horário do Brasil, nós teremos a palestra com o José Paulo. Obrigada, Rita, pelo convite. Espero poder ter colaborado. Estarei à disposição para responder algumas outras perguntas. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a todos.